Olá pessoal, meu nome é Bruno Della Nasato e eu sou consultor de BI para empresas de alimentação. Hoje eu quero falar sobre um tema que faz toda a diferença para quem trabalha com gastronomia, que é a gestão das informações das suas fichas técnicas. Muitos empreendedores têm muita dificuldade de controlar suas fichas técnicas por conta do volume de informações que estão nesse contexto. Muitas vezes isso acontece de maneira manual ou desorganizada, comprometendo muito a margem de lucro do negócio e atrapalhando significativamente a análise de desempenho da empresa. Pensando nisso, nesse vídeo eu vou mostrar de uma maneira simples e prática, usando planilhas do Excel, uma forma de organizar as informações das suas fichas técnicas, calculando os custos com precisão e tornando muito simples a atualização de preço. Além disso, eu vou mostrar como essa base de informações pode ser a fundação para criar painéis de BI que vão te ajudar a ter análises mais estratégicas do seu negócio. Vamos juntos transformar dados em decisões inteligentes? Bora lá! Então vamos lá, pessoal. A ideia é a seguinte: usando planilhas do Google, tá? Criou um documento em branco aqui. Vamos renomear para acompanhamento fichas técnicas, tá? Primeiro de tudo aqui, ó, nós vamos criar as páginas que a gente vai usar. Página 1 a gente pode colocar como cardápio, tá? Página 2 vai ser página de fichas técnicas. E a terceira página vai ser de insumos, ok? Agora a gente vai formatar as colunas aqui, ou melhor, a gente vai nomear as colunas, tá? Primeiro, essa coluna seção, a gente vai organizar esse cardápio por seção. Então, primeira seção, depois o prato, nós vamos colocar o preço de venda, depois disso, o preço de custo e, por fim, o CMV. O CMV ele vai ser trazido aqui em percentual, tá? A gente já faz uma formatação aqui, ó. Vamos botar essa galera aqui em cinza clarinho, vamos botar em negrito e vamos botar uma bordinha aqui, tá? Isso não é frescura não, tá? Quanto mais organizado mesmo visualmente a informação, mais fácil a leitura depois, tá? Aqui vai ser o seguinte, tu vai pegar essa planilha aqui e vai preencher com as tuas informações essas três colunas aqui, que eu vou deixar em amarelo, tá? Essas duas colunas aqui, que vão estar em cinza, nós não vamos preencher. Isso aqui depois vai ser formado automaticamente, tá? Então, agora, com as tuas informações, tu vai preencher essas informações aqui, tá? Eu vou trazer agora rapidinho preenchido aqui. Beleza, então, preenchi com as minhas informações aqui, é claro, uma situação hipotética, né? Só um cardápio de exemplificação, pratos mais gerais e tal. Essa aqui é a primeira etapa. Ter a listagem dos pratos bem organizada, bem separada, bem com as informações corretas aqui, com o nome que está no cardápio, preferencialmente é o mesmo nome que esteja no sistema. Já caprichar bastante nessas informações aqui. Essas duas colunas aqui não se preocupa agora. Isso aqui depois a gente vai preencher, tá? Agora, a gente vai para a planilha de ficha técnica, que é a planilha mais densa das três, tá? O que nós vamos preencher aqui, ó? Primeira coluna vai ser prato. Segunda coluna, qual que é o ingrediente? Terceira coluna, quantidade bruta, tá? Nesse caso aqui, ó, só abrir um parênteses em relação à quantidade, eu vou trazer um exemplo simples. Então, nós vamos trabalhar só com essa quantidade bruta aqui. Uma melhoria para as fichas técnicas, o jeito correto de trabalhar é considerar fator de correção, tá? No mínimo, um fator de correção. O que acontece? Por exemplo, a batata. Considera, nesse caso aqui, a gente vai considerar a quantidade in natura, ou seja, quantidade com casca, quantidade do jeito que a gente compra. Agora, o ideal é que aqui a gente tenha também a informação do fator de correção, ou seja,
Depois, uma batata, depois que eu descasco. Quanto que sobra dela? Vou ter um percentual de perda, em média, né? E aí eu transformo essa informação aqui numa quantidade líquida. Por quê? Porque normalmente é isso que vai estar conectado com a ficha técnica operacional. Porque na ficha técnica operacional eu preciso ter a informação da quantidade líquida que eu tenho que colocar dentro da receita, tá? As duas informações são relevantes, mas muito importante a quantidade líquida também. Aqui a gente vai trabalhar num modelo mais simplificado, então vamos considerar inicialmente quantidade bruta. Quantidade, ingrediente, tá? Eu não sugiro já começar querendo fazer algo extremamente complexo. Começa simples, para entender a lógica, ok? Aí, outras colunas que a gente vai ter aqui é o custo unitário e o custo total do item, tá? Da mesma forma, a gente vai formatar bonitinho. Aqui, padrão, igual a outra coluna, igual a outra página, tá? Aqui, trabalho de campo, trabalho de levantamento de informações. Se tu não tem essas informações aqui, precisa ir a campo, precisa levantar essas informações, tá? Aqui é que está o grande valor nas fichas técnicas, é a informação correta aqui. Ela tem que refletir exatamente aquilo que acontece na prática. Não adianta dizer, ah, mas eu tenho as fichas técnicas aqui, 2 anos atrás veio um consultor, fez isso aqui. Ah, me interessa saber o que está acontecendo agora na cozinha, o que é a realidade desse momento, tá? Por quê? Porque nós vamos tomar isso aqui por verdade. E isso aqui vai servir uma série de comparações, uma série de acompanhamentos. Então, isso aqui sempre precisa refletir aquilo que acontece na cozinha. Então, nesse momento, se não tem, se vai começar do zero, cara, faz um levantamento bonito de informações para trazer a realidade aqui, tá? E aí depois, claro, tem meios de criar mecanismos e pontos de controle para verificar se essas informações aqui de fato é o que está acontecendo na cozinha, né? Isso é importante. Beleza, montei essas fichas técnicas e tal, mas como é que eu sei agora, como é que eu consigo acompanhar para saber que realmente essa ficha técnica está sendo seguida? Aí existem pontos de controle que vão trazer essas informações. Então, aqui vai preencher e eu, rapidinho aqui, eu vou trazer preenchido para vocês. Muito bem, preenchemos as informações, certo? Agora a gente vai para a última página aqui, que é a página de insumos. Então, o que a gente vai ter nessa página aqui? Vamos lá. Primeira coluna, nome do insumo. Segunda coluna, custo unitário. Terceira coluna, unidade de medida. Tá? Aqui eu quero fazer um parênteses em relação à unidade de medida. Que unidade de medida que é adequada para usar por padrão nas fichas técnicas? Sempre, sempre, sempre as unidades que elas são universais. Então eu sempre vou dar preferência por usar quilo ou litro. Pacote, fardo, pote, isso são unidades de embalagem e não unidades de medida para essa finalidade que a gente precisa aqui. Meramente são tamanhos de embalagem, mas frequentemente a gente vê fichas técnicas estruturadas dentro desse modelo de informação, só que ele não é preciso. Então, unidade de medida são poucas as exceções que a gente considera unidade. Aqui na nossa lista, por exemplo, o único item que vai estar por unidade é o ovo. Aí, nesse caso, vale muito mais a pena considerar ovo, mas são situações bem específicas, tá? O restante é quilo ou litro, sempre dá preferência por isso. Então, agora eu vou preencher aqui também. Eu vou formatar e vou preencher. Certo, aqui eu vou dar uma dica de como preencher essa planilha de um jeito mais simples, tá? Ao invés de eu ter que olhar um por um aqui, vamos lá. Todos os ingredientes estão listados aqui nas fichas técnicas, eles vão precisar estar na planilha de insumos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os itens aqui, tá? Posso selecionar clicando com o mouse ou arrastando, ou posso simplesmente clicar no primeira célula aqui, ó, segurar Ctrl e o Shift e apertar para baixo, tá? Aí eu vou até a última linha preenchida. Isso facilita bastante, ela tá bem bom no Excel.
Então, vou selecionei todos os itens, Ctrl C, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V, tá? Aqui o que que eu vou fazer? Vou clicar em dados, limpeza de dados, remover cópias, tá? Aqui eu vou deixar só a coluna A, vai ficar selecionar tudo ali e vou remover cópias. O que vai ficar aqui? Ele tirou todas as cópias que tinham. Os itens que apareciam mais de uma vez, ele eliminou e deixou uma vez só, tá? Ele pode classificar aqui o intervalo pela coluna A Z. Vai ficar tudo do jeito que a gente quer, tá? E aí o teu trabalho aqui, o que que é? Abobrinha, veja aí quanto que está pagando. Qual que é a unidade de medida? Quilo. Açúcar, quanto que está pagando? Unidade de medida. Preencher essa tabelinha aqui. Eu rapidinho eu já vou deixar preenchido. Beleza, preenchi aqui e já deixei formatado, tá? O mesmo padrão das outras páginas lá. E observe o seguinte, tudo que é planilha que precisa ser preenchido, ou tudo que é célula que precisa ser preenchida manualmente, eu costumo deixar em amarelo, tá? Se a gente voltar aqui, ó, subir, essas aqui a gente vai ter fórmula. Então, sempre que é uma célula que tem fórmula, eu deixo em cinza. Por quê? Porque isso me ajuda a ter um entendimento mais claro do que é inserção manual de dados, do que é aquilo que eu não tenho que mexer. Aqui eu não tenho que mexer, é só a fórmula que vai fazer funcionar a planilha, tá? Então vamos lá, a base é essa, tá? São essas informações aqui que a gente vai manipular. Agora, o que que nós vamos criar de interação entre essas informações para a gente ganhar algumas análises, tá? Primeiro, o custo unitário. Eu poderia muito bem fazer um trabalho de burro aqui e ficar procurando na outra planilha, alface americana, quanto que está pagando? R$ 8 o quilo. Vim aqui escrever R$ 8. Crouton, e assim por diante. Então, o que que acontece? Quando atualizar o preço da alface americana, eu vou ter que vir aqui em cada ano, não é mais 8, agora é 8,50. Tem que mudar aqui e ter que procurar em todos os itens aqui para baixo, aonde que tem alface americana e atualizar essa informação. Isso é um trabalho desnecessário. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai mandar a planilha procurar o preço da alface americana aqui na planilha de insumos, tá? Formulazinha bem simples que é essa daqui, ó. Proc V. Primeiro argumento é o que que eu vou procurar? Eu vou procurar esse cara aqui, ó. Clico em cima, que é a célula B2, ponto e vírgula. Venho aqui na planilha de insumos, aonde que eu vou mandar procurar? Vou mandar ele procurar nessa coluna aqui. Vou clicar, segurar e arrastar até aqui, ó. Por quê? Porque o preço está na segunda coluna. Então, a matriz de informações que eu preciso são as duas primeiras colunas, tá? Solto, ponto e vírgula. Qual que é a coluna que eu quero que ele traga o resultado? Sempre que eu seleciono uma matriz, a primeira coluna é a número 1, mesmo que ela estivesse começando mais para frente aqui. Então, nesse caso, a A é a coluna 1, a B é a coluna 2. Então, o resultado que eu quero está na segunda coluna, tá? 2, ponto e vírgula, falso, para ele procurar o resultado exato. Eu não quero um resultado aproximado da alface americana lá, eu quero quando ele ache exatamente aquele termo, tá? Enter, olha o que que acontece. Ele já está achando alface americana a R$ 8 aqui. Se por acaso eu mudar esse preço aqui, magicamente ele atualiza aqui também. Beleza. Então volta para R$ 8. Agora o que que acontece? A gente precisa calcular o custo total desse item. Aqui eu tenho o custo unitário, ou seja, o custo de uma alface americana, ou de 1 quilo de alface americana, que a unidade de medida é quilo, tá? Qual que vai ser o custo do item aqui? Vai ser esse vezes esse. Bem simples. Então, nesse caso aqui, a alface americana está representando 80 centavos de custo nesse prato, tá? Isso aqui eu copio, eu venho até aqui embaixo e vou colar. E aí a planilha fica inteiramente preenchida, tá? A vantagem dessa estrutura aqui, trabalhar com uma outra planilha de insumos. Sempre que eu precisar atualizar os preços dos insumos, automaticamente eu atualizo tudo. Então, eu posso ter uma rotina de uma vez por semana, uma vez por mês, eu vou atualizar essas informações
e todas as minhas fichas técnicas elas vão receber o preço atual de custo, tá? Beleza, então agora a gente vai voltar aqui na primeira planilha de cardápio e nós vamos complementar essa informação aqui, ó. Vamos lá. Eu já consigo saber, por exemplo, a salada Caesar. Qual que é o custo da minha salada Caesar? Se eu selecionar essas células aqui, que são da salada Caesar, eu já consigo ter essa informação aqui. Opa, aqui, que é 5,60. Mas eu não quero ter que ficar selecionando, eu quero essa informação mais pronta, mais visual. Lembrando que a análise sempre é favorecida quando as informações elas estão mais prontas. Eu não preciso, quando eu precisar tomar uma decisão, se eu tenho que buscar a informação, eu já perco o timing da tomada de decisão. Então essas informações elas têm que estar o máximo disponível possível, tá? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui, ó? Uma fórmula simples, soma C, vamos lá, intervalo, critério, intervalo soma. Qual que é o intervalo que eu quero procurar a informação? Coluna A, tá? Só clicar aqui na coluna A. Eu não vou ficar me prendendo muito em explicar a fórmula, tá? É mais a lógica da estrutura de informações. Qual que é o critério? Critério é este aqui, ó. Então eu quero que naquela coluna lá ele procure a salada Caesar. E quando ele encontrar, o que ele vai somar? Ele vai somar esse cara aqui, ó, que é o custo do item, tá? Essa é a lógica da fórmula. Aí o que acontece? Lembra quando a gente selecionou lá, chegamos nesse resultado aqui? Então, que ele já traz pronto. E quando eu arrasto para baixo, ele já me traz de todos os pratos. Então eu ganho muita agilidade na informação aqui, tá? Aqui está pronto. O que falta ainda? Falta o CMV percentual. O que é o CMV percentual? É esse aqui dividido por esse. Então vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? 0,14, mas eu quero a representação disso em percentual, tá? Tirar as casas decimais aqui, não são relevantes. E aí eu tenho o meu custo, meu CMV percentual de cada prato, tá? O que eu ganho com essa estrutura de informações aqui? Se eu mudar qualquer coisa aqui, esse resultado final aqui já vai ser sensibilizado. Então, como uma informação está chumbada na outra, está ligada na outra, basta eu atualizar esses preços aqui para eu ter essa visão aqui toda atualizada, tá? E aí, num processo de atualização de preço, cada negócio vai ter uma lógica de precificação específica, depende do modelo de negócio, depende da proposta, da agregação de valor, depende de uma série de fatores, mas tem as suas bases. E aí, aplicar essas bases dentro de uma visualização dessa aqui já fica muito mais prático. Por exemplo, eu tenho um restaurante à la carte e o meu CMV ele não pode passar de 25%. Então tá, então eu já sei que alguns pratos aqui, especificamente dois, esses dois pratos aqui, esse aqui tá absurdo, né? Nhoque ao sugo tá absurdo, 75%, mas o risoto de camarão também tá alto, né? E aí vai para uma análise de precificação, que é um processo à parte. Mas a base de informações que eu preciso, ela fica disponível aqui, tendo uma fácil gestão em relação à atualização do custo dos insumos e mesmo em relação à execução das fichas técnicas. Se o meu acompanhamento da operação funciona e eu consigo garantir que isso aqui é de fato aquilo que acontece na prática, eu dou mais exatidão para essa análise aqui, tá? Então, essa aqui era a base de informações de fichas técnicas e agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos do que é possível construir a partir dessa base de informações. É claro que muitas vezes vão ter outras informações que vão estar conectadas, mas em relação às fichas técnicas, essa lógica aqui, ela já dá uma base de informação que eu consigo fazer muita coisa. Então vamos lá, pessoal, trazendo alguns exemplos daqui de estrutura de informação que a gente pode aprofundar com aquela lógica, com aquela base que a gente criou, tá?
Aqui o que que eu tenho? Eu tenho uma listagem de todos os produtos que são vendidos, né, em determinado estabelecimento. Tem o markup atual, considerando o meu custo e considerando o preço de venda. Então, a gente já está falando de um BI, né? A gente já está falando das informações mais conectadas e mais coesas, né? Mas a ideia é o seguinte, é a visualização da informação, né? Eu trago essa informação mais sintetizada e numa tela dessa daqui, para o gestor, é muito fácil tomar decisão daquilo que precisa mudar, ou precisa continuar, ou precisa traçar um plano de ação, ou precisa, independente do que precisa ser feito. Mas eu tenho mais clareza na situação atual que está o meu negócio, tá? Nesse daqui, nessa tela aqui, eu já tenho uma análise um pouco diferente. Eu tenho a listagem também, eu tenho as informações expostas de um jeito diferente, porque aqui, o modelo de gestão desse negócio aqui difere um pouco daquele lá. Então, essa é a vantagem do BI. A gente constrói, a gente molda a informação conforme a necessidade ou conforme o estilo de gestão daquele negócio, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Tem uma listagem com todos os produtos, né? Preço de venda, custo atual, margem nominal e o CMV em percentual, né? Aqui eu tenho também uma variação, ou seja, eu quero observar o quanto que esses produtos estão variando o seu custo de um mês para o outro. E aí isso aqui me acende um alerta, né? Eu começo a abrir o olho mais para esses que estão subindo o preço. Claro, aqui a gente tem só produtos de revenda, mas isso também se aplica aos pratos, né? E aí eu consigo ter um histórico de preços, né? Então, os últimos meses, o preço que estava, qual que foi a flutuação. Então, me facilita até, às vezes, na negociação com o fornecedor, eu preciso de um embasamento de informação, eu ganho agilidade na informação. Então, esse aqui já é um outro tipo de análise. E aqui é um exemplo de como eu posso ter o CMV num acompanhamento mais macro, né? Trazer ele como indicador macro do negócio em tempo real, não só num fechamento do mês. Durante o mês, eu consigo ir acompanhando como é que está o CMV do negócio. Nesse caso aqui, a meta era sempre estar abaixo de 32, estava em 35,2. Isso aqui, através de uma estrutura de BI, eu junto com as informações do sistema que são alimentadas através dos processos normais da empresa e trago a informação pronta. Então, crio uma estrutura de informação para trabalhar a meu favor. Então, quando eu preciso tomar a decisão, fica muito mais simples, fica muito mais prático, porque isso aqui sempre está disponível, da maneira que eu preciso. E aí, gostou do conteúdo? Como você viu, montar uma base de informações para gerir melhor as suas fichas técnicas não é tão complicado quanto parece, mas pode trazer uma visão poderosa do seu negócio. Com as planilhas que a gente criou, você pode acompanhar o custo de cada prato em tempo real, automatizar ajustes na precificação com base no custo dos insumos e ainda dar um passo além e visualizar tudo isso de forma integrada em painéis BI. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, comenta nesse vídeo aqui. Vamos juntos continuar aprimorando a gestão do seu negócio através das informações. Até a próxima!